Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite, pessoal. Boa noite, doutores. Vamos começar com a aula de hoje, seguindo com fisiologia renal. Então, a gente vai ver como se inicia a principal função, né, do nosso aparato renal, que vai ser como se dá a nossa filtração do nosso plasma para gerar a nossa urina, né? Essa parte, para a gente ter uma filtração, a gente vai ter que estar sempre dando uma relembrada nas nossas forças de Stalin, que foi comentado na aula passada, e agora a gente vai se submeter à compreensão do que seria a barreira de filtração glomerular, né? A barreira de filtração glomerular nada mais é do que, como o próprio nome diz, uma barreira que o nosso plasma vai ter que estar ultrapassando para gerar, então, esse líquido filtrado, tá bom? Vamos levar em consideração alguns aspectos, alguns elementos que compõem nossa barreira de filtração. A barreira de filtração, eu posso estar nombrando como o primeiro elemento, as 4 principais capas que a gente vai ter para gerar essa constância de filtração, essa capacidade desse líquido plasmático de passar e gerar futuramente a nossa urina. E para que serve a filtração? O nome mesmo já diz, né? Filtração. A gente não pode estar, imagina se todo o nosso líquido, se eu disse que ele representa mais ou menos 25% do nosso gasto cardíaco, se todo esse líquido passando por minuto, esse volume de sangue, né, o volume sanguíneo que passa pelo rim, obviamente não vai ser o sangue inteiro, a gente está falando de volume plasmático, que passa pelo rim por minuto, se a gente tivesse a filtração por completa, se esse líquido passasse de forma direta e gerasse a nossa urina, a gente estaria desperdiçando, a gente estaria excretando um volume incompatível com a nossa vida. Além do que, estaremos levando junto com esse processo de filtração elementos que são primordiais para a nossa vida, como, por exemplo, a nossa glucosa, que é um elemento nutricional para muitas células, inclusive existem células que são dependentes exclusivas desse meio de nutrição. Existem aminoácidos, e lembrando que aminoácidos a gente não tem uma forma de armazenamento, então a gente não tem como ter uma reserva natural de aminoácidos, portanto, seria incompatível a gente ter essa eliminação excessiva de aminoácidos. A barreira de filtração serve, então, justamente para isso, para estar conseguindo dar uma regularizada, evitar que algumas substâncias que a gente não quer que seja passada, não quer que leve até a urina, não queremos que essas substâncias vão ser eliminadas. Mas já dando um spoiler, já contando um pouco sobre o que vai acontecer, lembra dos nossos processos de filtração? Que o nosso processo de criação de urina, né, vai ter. Então, a gente vai primeiro fazer uma filtração, depois a gente tem reabsorção, depois a gente tem a secreção e, por fim, a gente tem a excreção. Por que existem esses 4 componentes e por que eu estou falando de novo? Eu sei que já comentei na aula passada, mas é só para ficar bem fixo. Porque se, mesmo com todas essas barreiras, pode ser que alguma substância muito importante, como no nosso caso da glucosa, como eu disse, ela pode passar pela nossa barreira de filtração, inclusive ela tem uma filtração de 100%, significa que tudo que chega ali passa, a gente precisa ter uma reabsorção, por isso existe esse processo. Existem substâncias que, por mais que não passem por essa barreira de filtração, a gente quer que seja eliminada, a gente quer que seja excretada. Por isso existe a possibilidade de secreção dessa substância. Tá bom? Mas relaxe, não se preocupe, não se apavore, a gente vai ver dos principais elementos, os seus níveis de reabsorção, seus níveis de secreção, e o que vai acontecer em cada parte do nosso néfron, né, da nossa nefrona. Então, a gente vai ver detalhadamente. Mas, como eu disse que a gente está dando continuidade e compreensão sobre o que é a filtração, a gente vai ter que estar entendendo o que é a barreira de filtração, tá bom? As capas, como eu estava comentando, vamos dizer que primeiro a gente tem que atravessar o endotélio capilar do nosso próprio glomérulo. A gente tem que passar também pela membrana basal do endotélio dos capilares glomerulares. Lembram daquele desenhozinho? Ou se vocês quiserem fazer novamente um desenho, estamos aqui, ó. A gente vai ter
os nossos capilares, glomerulares, etc. A gente precisa estar passando por eles. Temos a membrana basal da parte visceral da nossa própria cápsula de Bowman e uma hoja visceral da cápsula de Bowman em si, tá? Então, temos a basal e a visceral. Vamos entender como é que é composto cada componente desse que eu estou citando? Aqui. O endotélio do capilar glomerular, ele é um endotélio diferenciado, né? Ele é do tipo fenestrado. O que significa que ele é fenestrado? Que ele vai compor pequenos poros, pequenas fenestrações, como o seu nome já nos indica, que permite a passagem, a saída de algumas substâncias para o outro lado, né? Essa união de fenestrações são poros bem pequenos, tá? Eles são poros de mais ou menos de 70 a 100 nanômetros e permite, sim, a passagem de líquidos e alguns solutos. Esses solutos, lembrando que tem que ser, né, ou desse valor, entre 70 a 100, mas de preferência menores. Então, são solutos pequenos, tá bom? Dentro do endotélio do capilar glomerular, desse endotélio fenestrado, a gente vai ter presença de um tipo de transportador específico para a água. Lembra dos transportadores específicos para a água? Que são as aquaporinas. Então, a gente tem a aquaporina, que facilita a passagem do nosso líquido, né, da nossa água, para o outro lado. Essa membrana, por ser descontínua, ela nos ajuda a ter uma permeabilidade seletiva. Né? Seletiva, como que vai ser essa seleção? Mecânica, porque por ser um tamanho limitado, esses poros, a substância, um soluto X aleatório, por exemplo, uma proteína grande, ela não consegue ultrapassar. Isso é óbvio, né? Vou tentar fazer aqui um desenho, vamos supor que esse seja o nosso capilar fenestrado. Pequenas substâncias, olha só, conseguem passar tranquilamente. Se vem uma substância grandona, ela não consegue passar. Exagerei aqui na fenestração. Então, já é uma forma da gente fazer a nossa filtração. Então, a membrana basal, então, agora do endotélio glomerular, né? Tanto do endotélio glomerular, quanto da parte visceral da nossa própria cápsula de Bowman, vão ter características semelhantes, tá bom? Ambas membranas, elas estão descontínuas e fusionadas. Por isso que em alguns livros, em alguns autores e estudiosos, podem estar considerando como as membranas basais do endotélio e da parte visceral da cápsula como uma só. A gente vai chamar de membrana basal glomerular basta, listo. Pode estar escrito ou se referindo dessa forma, tá bom? Porém, eu disse que elas são descontínuas, apesar de estarem fusionadas. Esse processo, por ser descontínuo, significa que sim, existe um espaço entre elas e essa substância pode estar ultrapassando. Então, já temos aqui uma filtração mecânica. Mas quais são os componentes que compõem essa membrana basal? A gente vai ter colágeno, a gente vai ter proteoglicanos, e por que eu estou me referindo a essas estruturas? Porque lembram que proteínas, né? Então, proteoglicanos, como a guanina, querato de sulfato, enfim, etc., são proteínas, e proteínas são negativas. E se eu tenho uma carga negativa, ela vai estar repelindo carga negativa. Agora a gente vai ter um novo tipo de filtração, uma filtração eletroquímica. Ela vai estar repelindo substâncias que vão ter a mesma carga elétrica. Para que eu tenho isso? Porque a gente não quer que tenha proteínas na nossa urina. Não é interessante para o nosso organismo que as nossas proteínas saem da nossa circulação e vão ser eliminadas por via de excreção. É até assim que eu consigo justificar o porquê muitos autores e estudiosos consideram como uma pressão oncótica ali na cápsula de Bowman como zero, porque a maioria das proteínas não conseguem passar por essas membranas, porque elas são repelidas tanto pelo seu tamanho quanto por sua carga elétrica. Só para ficar fixo e a gente ter uma compreensão. Tentam lembrar aí na cabeça de vocês várias proteínas. Eu sei que a maioria vai se lembrar principalmente da albúmina, e tudo bem. Lembra que a albúmina ela tem uma função muito importante, né? A principal função da albúmina é manter a pressão oncótica dentro dos nossos vasos sanguíneos. Se a gente perde a albúmina, imagina se todo esse sangue que chega ali é filtrado e a gente vai levando a albúmina para fora.
a gente perde sua função de pressão oncótica. Logo, esse líquido que está assim, em circulação do nosso sangue estaria extravasando para o lado do interstício, levando a processos edematosos, que futuramente diminuiria a nossa pressão arterial média, e isso se classifica como choque, exatamente. Então, a gente teria choque e futuramente uma morte desse pequeno paciente por enfermidades. Inclusive, nós iremos ver aqui enfermidades renais que levam à perda massiva de proteínas, tá bom? Já vamos ver essa patologia. E não só, claro, não estou falando só da nossa albúmina, mas pensa em vários tipos de proteínas, enzimas que não deixam de ser proteínas, né? Proteínas essas de coagulação, anticorpos e afim. Estaremos eliminando por falta dessas características das membranas, tá bom? Ainda falando sobre essas membranas da cápsula de Bowman, ela tem uma permeabilidade, tá bom? Não, elas vão ter uma permeabilidade seletiva, isso significa que elas não vão ser permeáveis também por proteínas, é claro, porque elas são compostas de proteína repele proteína, mas também porque elas vão ter fosfolipídios e cálcio, que estão unidas entre si, ajudando a repelir as nossas proteínas. Agora, sobre a parte visceral da cápsula de Bowman, ela vai ser um tipo de epitélio simples e vai ter, lembra que ela vai ter que eu comentei na aula passada, que ela é composta por um epitélio cúbico simples, que se expande, que ele tem não uma invaginação, mas ela tem uma prolongação da sua membrana plasmática, e a gente vai chamar isso de podocitos, tá? São células epiteliais cúbicas simples, que se prolongam, elas são modificadas, são especializadas, são chamadas de podocitos. E os podocitos, eles vão ter prolongações citoplasmáticas realmente notáveis, e a gente vai chamar aquilo de podicelos, tá? Eles vão estar fazendo o quê? Eles vão rodear o nosso capilar glomerular da seguinte forma, parece uma presilha, assim, sabe aquelas presilhas de prender cabelo? A gente vai estar prendendo dessa forma, ajudando a manter sostenido, né, o nosso capilar glomerular, e ela mantém uma forma que a gente vai considerar, vai chamar isso de hendidura de filtração, que é um espaço extremamente importante para ter nosso processo de filtração seletivo e eficaz. Então, os podocitos, formados por pedicelos, eles vão estar formando essa hendidura de filtração, que fazem também repelem proteínas, porque ali a gente vai ter proteínas específicas também, como podocalixina, são proteínas que vão estar repelindo as outras proteínas. Eles têm, como estão entrelaçados entre si e mantêm sustentado esse capilar glomerular, eles também evitam sobrecarga, graças aos podicelos e os podocitos que a gente consegue também ter uma filtração, tipo, a última etapa da filtração, caso tenha passado alguma coisa que a gente não quer, a gente tem essa superfiltração aí que se mantém, tá bom? Deixa... tenho ali no nosso aponte, tem uma foto sobre os podocitos e os podicelos muito bem, tá bom? Eu não vou arriscar fazer um desenho microscópico, eu recomendo estar sempre acompanhando pelo nosso resumo, que aí vocês conseguem ver mais detalhadamente sobre o que eu estou me referindo, tá? Eu queria só dar uma pequena comentada sobre a hendidura de filtração, tá? Que esse espaço, essa permeabilidade, porque se é um processo de filtração, ele precisa ser permeável a alguma coisa, né? E ao que? Se eu disse que ela é super filtrante, a gente vai ser permeável a solutos bem pequenos, tá bom? São aqueles muito, muito pequenos, bem menores que 6 a 7 nanômetros, tá bom? E as proteínas que estão ali involucradas, associadas a elas, acho interessante a gente estar relembrando elas, porque pode ser perguntado em algumas provas, existem algumas patologias que vão ter a ausência dessas proteínas, o que pode levar a síndromes de filtração alterada. E que proteínas são? Obviamente, vão ser caderinas, que são proteínas de sustentamento, que elas vão deixar unidas entre o seu epitélio. A gente vai ter nefrinas, que nefrinas elas vão ter
a sua principal função ali de filtração mesmo é ter uma carga realmente negativa, então ela repele bastante as proteínas. A gente tem a NEF1 e NEF2, que são proteínas de comunicação e de muita importância. Todas essas proteínas elas vão estar entre um podocito e outro, formando a nossa hendidura de filtração. Tá bom? Quero comentar sobre a regulação da filtração glomerular. Lembra que índice de filtração glomerular, né? É a mesma coisa de taxa de filtração glomerular. E ela vai ter uma regulação. E tem várias formas, a gente está fazendo uma regulação, mas o que eu quero que a gente saiba, sim ou sim, é a regulação que acontece fora dos nossos rins e a regulação que acontece dentro do nosso rim, ou seja, é extrínseca e intrínseca. Dentro delas, a gente vai ver que a gente vai ter uma regulação dada por sistema nervoso, obviamente, e uma parte hormonal. A regulação extrínseca, ou seja, por fora do nosso rim, ela vai ser uma regulação um pouco mais leviana, mais tranquila, em condições fisiológicas, por exemplo, aí nesse momento, talvez vocês estejam fazendo uma regulação do nosso índice de filtração glomerular, e se você não lembra o que é índice de filtração glomerular, dá uma pausa no vídeo, volta na aula passada, porque eu disse que é o índice de filtração glomerular, dentro das nomenclaturas que a gente tanto citou, filtração plasmática, índice fluxo sanguíneo renal e etc., o índice de filtração glomerular tem o seu valor, a sua importância, porque é assim que a gente vê, avalia a nossa função renal, tá? Então, volte na aula passada, caso esteja com essa dúvida, foque bem em saber o que é índice de filtração glomerular. Mas, enfim, quando a gente está ali em situações mais levianas, mais tranquilas, e a gente precisa dar uma regulada, né, ou para mais ou para menos, precisa aumentar essa filtração ou diminuir, a gente utiliza, né, o nosso rim vai utilizar a sua própria autorregulação, né, através desses mecanismos intrínsecos. Ela vai acontecer com um exemplo clássico que a gente tem de feedback tubular glomerular. É um tipo de feedback negativo, obviamente, a gente pode estar dando esse exemplo por algum professor perguntar, e etc., e eu vou contar como que ele vai funcionar, tá? Ele vai estar utilizando ali perdão, eu tô falando de extrínseca, não de intrínseca. Voltando ali, cancela, a gente cancela essa parte já comenta sobre a parte intrínseca, estava me referindo à parte extrínseca, fora do nosso... Ou não, estava falando de intrínseca, já me perdi, né? Mas eu vou voltar para a extrínseca, porque eu acredito que seja mais fácil, começar pelo mais difícil, depois pelo mais fácil. A extrínseca, sim ou sim, fora do rim, lembra, né? A gente está falando de um mecanismo fora do renal, então ela vai ter a sua regulação nervosa e humoral. A parte nervosa, então, a gente está utilizando nosso sistema nervoso, que vai ser o simpático para simpático, porque até então ninguém consegue mentalizar e pensar, vou controlar aqui o meu fluxo renal. Não. Através do nosso sistema simpático, né, então, o sistema nervoso simpático, ele vai estar sempre liberando noradrenalina nessa situação, ou a adrenalina em si, e lembra que a gente vai estar se referindo aos seus receptores alfa-1 adrenérgicos, e o que ela vai estar fazendo na arteríola aferente? Na arteríola aferente, ela vai fazer uma vasoconstrição. Se eu estou fazendo uma vasoconstrição na arteríola aferente, olha aqui, essa aqui é a arteríola aferente. Se eu faço uma vasoconstrição, estou diminuindo o seu calibre, logo, menos sangue consegue chegar. Isso significa o quê? Eu diminuo o nosso fluxo sanguíneo renal. É a mesma coisa de eu dizer também que, se chega menos sangue, diminui o nosso fluxo plasmático renal. E, obviamente, o que vai estar acontecendo? Diminui o nosso índice de filtração glomerular. A gente fez uma regulação para caso, né, seja ali necessário, em situação X, que você precise estar diminuindo essa filtração, para não estar perdendo muito líquido e etc. Por outro lado, o que vai estar acontecendo caso eu precise fazer uma vasodilatação, ou seja, eu preciso aumentar a nossa índice de filtração? A gente vai estar utilizando um parasimpático, né? O parasimpático, através do nervo vago, ele vai estar liberando a acetilcolina e vai se unir aos seus receptores muscarínicos 2. Lembra da técnica que eu dei para vocês na última aula, que o rim
eu gosto de lembrar que são 2 rins, e aí, por isso, né, muscarínicos 2 rins, é mais fácil. E se antes fazia vasoconstrição, a acetilcolina aqui vai fazer uma vasodilatação nas arteriolas renais, aumentando o nosso fluxo renal, e se aumenta o nosso fluxo renal, aumenta o nosso fluxo plasmático renal e, obviamente, vai aumentar o nosso índice de filtração glomerular. Fechou? Tranquilo. E através de hormônios, como é que se faz? Já que eu disse que dá para a gente fazer essa regulação extrínseca, né? Viu que está fora do rim, foram através dos nossos nervos que funcionou, fez esse mecanismo. A gente pode estar fazendo também através de uma regulação humoral. Quando eu digo humoral, eu estou trabalhando tanto hormônios quanto formas de comunicação, como citoquinas e afins. Tá? É muito mais potente do que a nervosa. É através dessa regulação que a gente consegue fazer um equilíbrio mais forte, vamos dizer assim. Simples e tranquila a regulação moral. Eu estou trabalhando com substâncias que vão fazer vasoconstrição e vasodilatação. Através de, também vai estar entrando em neurônios, né? Porque é assim que a gente faz a nossa comunicação. E se eu preciso fazer uma vasodilatação, então eu vou estar utilizando quais elementos humorais? O óxido nítrico, um vasodilatador extremamente potente e natural, intrínseco do nosso corpo. Prostaglandinas, isso vai fazer o quê? Que elas relaxem a nossa arteríola renal. Se relaxa, se aumenta o nosso diâmetro, aumenta o nosso rádio, a gente vai ter um aumento do fluxo sanguíneo, favorecendo, então, nosso índice de filtração glomerular. Um exemplo de substância vasoconstritora, caso a gente queira diminuir o nosso índice de filtração glomerular, vai ser a própria angiotensina 2. Importantíssimo, e a gente já vai ver daqui a pouco como que a angiotensina 2, o que ela faz, né? O famoso, perdão, sistema renina-angiotensina aldosterona. Também tem nutelina e outros hormônios e vasoconstritoras. Mas, de forma geral, ela vai estar fazendo uma contração na arteríola, diminuindo, então, o nosso índice de filtração glomerular. É assim. Guardamos essas informações e vamos enriquecendo elas aos poucos. Voltando aqui, que eu tinha dando uma breve introdução sobre os mecanismos intrínsecos, que é a autorregulação renal, a gente vai ter o reflexo miogênico, que é um tipo de feedback, lembra, né? Que vai acontecer da seguinte forma. Não podemos esquecer que existe musculatura lisa na arteriola aferente. Apesar de ser a arteriola ser um vaso simples, etc., ele contém sua musculatura lisa. Quando nós temos um aumento rápido, brusco dessa pressão arterial, faz com que essa musculatura se dilate. Quando a gente faz essa dilatação, né, porque aumentou ali a pressão rápido, chegou mais sangue, aumentou a volêmia, ou teve uma taquicardia rapidinho ali, gerou um maior volume sistólico, maior ejeção, a gente aumenta, do nada, sem aviso nenhum, chegou mais sangue ali no nosso rim. Essa dilatação vai fazer com que, lembram que quando a gente tem essa dilatação, abre-se canais de cálcio dependente de estiramento, fazendo com que o canal de cálcio entra cálcio, lembra lá de potencial de ação, esse cálcio vai gerar, então, uma contração na musculatura lisa, fazendo com que a gente tenha uma vasoconstrição. Então, a gente tem uma dilatação, essa dilatação se responde como um reflexo miogênico vem de músculo, esse reflexo vai fazer com que a gente tenha uma maior distensibilidade, um retrocesso elástico, e essa resposta vai ser um tipo de feedback negativo, aonde a sinal de entrada, que foi o aumento, a dilatação, vai ser diferente, pois a resposta vai ser uma vasoconstrição. Para que isso? Para que existe essa autorregulação? Para que a importância disso? Às vezes, a gente tem um aumento, um distúrbio, acontece de alguma forma fisiológica também, um aumento dessa pressão. E lembram que a pressão alta, né, a pressão arterial alta, ainda mais se for crônica, ela pode gerar danos no nosso rim. Então, é uma forma da gente proteger o nosso rim desse aumento excessivo da nossa pressão arterial, evitando também desgastes necessários, como aumentando o nosso índice de filtração glomerular e etc.
Esse é um referro miogênico, também conhecido como uma resposta tubular, reflexo tubular glomerular, tá bom? Essa retroalimentação tubulo-glomerular se estende, não se limita aí, pois existe aqui, deixa eu ver, aqui, se fizer nesse desenho aqui, ó, a gente vai encontrar algumas células especializadas. O nome dessa parte aqui vai ser mácula densa. A gente viu um pouco da anatomia nas células passadas, né? E lá na mácula densa, tem as células mais fofoqueiras que a gente vai encontrar em todo o nosso aparato, do nosso sistema inteiro. São as células de obstáculo glomerulares, tá bom? O que vai acontecer? O que é essa retroalimentação túbulo-glomerular? Que faz parte da nossa autorregulação intrínseca, está super associado com o nosso reflexo miogênico, porque é intrínseco, né? Olha aqui, ó, feedback túbulo-glomerular, inclusive, isso foi uma pergunta de final em fisiologia para mim, como que funcionava essa retroalimentação. Simples e tranquilo. A mácula densa, ela vai ter essas células fofoqueiras, que eu disse que são as células de obstáculo glomerulares. Por que fofoqueira? Porque ela fica simplesmente ali olhando o que está passando dentro do rim. Ela vai estar avaliando o que está passando no rim, tranquila, ela fica aqui sentadinha, só bisbilhotando. A vizinha fofoqueira. E ela fica contando quantas moléculas de sódio está passando por tempo ali. Se a gente tem uma diminuição desse sódio passando pelos nossos túbulos distais, ela simplesmente vai lá e fofoca. Ela envia uma, uma mensagem, como que ela vai estar enviando essa mensagem, né, de baixo sódio, porque ela entende que, lembra que o sódio ele é osmoticamente ativo, então se tem sódio, a gente entende que tem água. Se tem baixo sódio, é a mesma coisa de dizer que tem baixa água. Nem sempre, tá? Mas é assim que a nossa célula fofoqueira entende. Aí ela fala, não, 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 tá faltando água, meu Deus, passou pouco sódio aqui, caramba, você viu que o fulaninho veio com pouco sódio, ou se tem muito. Aí ela vai lá e fala, ô, de custar glomerulares, envia uma fofoca lá. Ela envia um zap, como que ela envia o zap para as outras células, liberando a renina, tá bom? São as células juxtaglomerulares que liberam essa renina. E a renina é o nosso primeiro processo, é a nossa primeira enzima ativadora ali, que vai estar em circulação, que vai ativar o nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona. Que, por fim, eu vou explicar ele melhorzinho, tá? Vai chegar no momento de sistema renina-angiotensina-aldosterona, mas aí, neste momento, quando a gente ativa esse sistema, no fim, a gente vai ter um aumento da nossa reabsorção de sódio, porque se estava baixo, agora lá no tubo contorneado distal, a gente vai ter um aumento da reabsorção de sódio. Essa reabsorção de sódio tem a intenção de que ela traga água consigo, aumentando assim a nossa pressão arterial, pois aumentou a nossa volêmia, tá certo? É assim. Aí essa fofoqueira às vezes tá bem, fez certo, fez o trabalho, mas a gente vai estar olhando bem o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Eu fiz um vídeo breve lá no Instagram, que se vocês quiserem ver, né? Fazendo marketing aí. Dá uma olhadinha sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Gosto bastante. Mas, além de tudo, tá? Além do retroalimentação. Tá. E esse é um exemplo de retroalimentação tubo-glomerular, que nada mais é do que eu estou explicando como é a fofoca renal, que no fim é nada mais é do que o sistema renina-angiotensina, aldosterona. As células juxtaglomerulares, aqui, ó, essas bobinhas, também liberam óxido nítrico, tá? Que é um vasodilatador extremamente potente. Só para vocês saberem. Hoje eu estou com preguicinha, porque eu não abri nenhum arquivo, porque eu já não quero fazer desenhos, porque os desenhos alguns alunos gostam. Já eu acho, assim, terrível. Mas eu acho que ajuda. Eu acho que eu vou ter que estar abrindo, porque eu vou começar agora, deixa eu ver, exatamente, falar sobre nosso sistema renino, angiotensina, aldosterona. Ahn, Vou tentar explicar sem fazer o desenho, depois eu saio riscando o nosso slide, não tem problema nenhum também.
Já que eu comentei lá das nossas células fofoqueiras, e a gente teve a nossa liberação de renina, vamos lembrar então? Renina liberada pelas nossas células juxtaglomerulares. E aí se inicia o quê? Uma cascata, que no fim a gente vai ter a angiotensina 1 ativada, e vamos ver como, tá bom? Por alguma razão, e etc., a gente foi e ativou essa célula, esse aparato juxtaglomerulares. Em que situação? Diminuição da volêmia, uma diminuição de sódio passando ali, tá? Como exemplo, se eu tenho uma hemodiluição, né, não é que o sódio diminuiu, porque a gente diluiu mais ele, então dá-se a entender que a gente tem menos sódio. No caso de uma diminuição de volêmia, pode ser desidratação, uma hemorragia, um choque, edemas, enfim, todas essas formas que levam à diminuição de volêmia também se traduz como diminuição de sódio e a gente libera a nossa renina. A renina, ela vai se encontrar com quem? Ela vai se encontrar com uma enzima que está na sua forma inativa. Lembram que enzimas em forma inativa, a gente vai chamar isso de zimógenos. E os zimógenos, eu gosto de falar, gosto sempre de fazer esse desenho assim. Como se eles estivessem com a parte proteica que deixa eles inativos, e a parte ativadora, funcional dela, é essa Bzinha. O nome desse zimógeno em si vai ser angiotensinógeno. Assim como o nome zimógeno, angiotensinógeno. O angiotensinógeno, ele é sintetizado lá no fígado, ele fica lá sintetizado no fígado, ele é liberado, fica lá em circulação sanguínea, até que um dia que o angiotensinógeno tem a infelicidade de receber um zap, né, do lado de obstáculos glomerulares, que é quando ele se encontra com a renina. Esse zap cara, você não tem noção, a gente perdeu muito sódio, tem pouco sódio, você precisa fazer alguma coisa. Ele deixa de ser um baby, ele deixa de ser uma enzima que não cumpre sua função, e agora ele perde essa parte proteica que deixava ele inutilizado. E esse angiotensinógeno agora vai se chamar de angiotensina 1. O que a angiotensina 1 vai fazer, né? A angiotensina 1, ela vai viajar pelo sangue, porque a gente está falando de enzima circulatória, etc. E ela vai chegar lá nos nossos pulmões. Quando ela chega a nível pulmonar, ela vai encontrar uma enzima chamada ECA. O que é ECA? Enzima convertidora de angiotensina, tá bom? Ela vai transformar a angiotensina 1 em angiotensina 2. É como se ela sofresse uma outra mudança, porque eu disse aqui que agora ela não é mais um zimógeno, porém ela não tem função ainda. Ela está ali ativa, mas ela não tem função fisiológica e metabólica. Quando ela encontra o ECA, agora sim, ela deixou de ser uma bebezona, vai se tornar um jovem adulto, e agora quando ela encontrou o ECA, foi aquele sopro de realidade, ela se tornou um adulto funcional. Fechou? ECA, a angiotensina 2, por si, já vai cumprir várias funções, tá bom? A angiotensina 2 ela vai viajar pelo sangue, etc. E ela vai chegar, por exemplo, lá na nossa periferia, nos nossos vasos sanguíneos, periféricos, etc. E vai fazer uma vasoconstrição potente. Ela gera uma vasoconstrição, aumentando, assim, a nossa pressão arterial, porque ela vai estar diminuindo o fluxo sanguíneo a lugares desnecessários, porque ela foi sintetizada, ela foi resignada para cumprir essa função de fazer voltar a nossa volêmia, aumentar a nossa reabsorção de sódio, ela quer porque quer dar a sua vida ali para resolver esse problema. Então, a angiotensina 2, quando ela chega nas nossas artérias periféricas, já produz uma vasoconstrição potente. Quando ela chega no nosso cérebro, ali a nível da neurohipófise, ela também estimula a liberação de ADH, que é o hormônio antidiurético. Não vou estar comentando agora, para não confundir, porque as pessoas confundem muito a ADH com a aldosterona, mas a ADAT ou a ADH, ela vai cumprir um funcionamento também de reabsorção de água, tá? Mas deixa para lá, depois eu comento.
O que mais que ela vai estar fazendo? Ela aumenta a nossa liberação, quando ela chega ali na suprarrenal, né, obviamente, ela vai estar estimulando a sua liberação, a sua síntese e liberação de aldosterona, que é a próxima etapa desse sistema. Também vai estar estimulando o nosso centro da sede, então nosso hipotálamo ali vai estar percebendo, vai chegar essa informação quando a gente tem muita angiotensina 2, de que estamos precisando beber água, o paciente, a pessoa, vai sentir mais necessidade de beber água, né? Uma polidipsia. E a angiotensina 2 agora cumpriu todas as suas funções. Obrigado, angiotensina 2. Vamos estar trabalhando agora com o hormônio que você estimulou, que é aldosterona. Vamos falar mais sobre esse hormônio? Vamos sim, mas vamos só dando uma lembradinha. Que a aldosterona, ela vai ser um hormônio derivado de colesterol, e isso já está nos dizendo que a sua função não vai ser na membrana plasmática de uma célula, que é o núcleo, tá? Parece um ovo. Ela atravessa a nossa bicapa lipídica, já que ela é derivada de colesterol, e vai cumprir uma função intracelular, dentro da nossa célula. Qual é a função da aldosterona e quais células ela vai atuar? Ela vai atuar nas células intercaladas ali do nosso túbulo contorneado distal. No nosso túbulo contorneado distal, ela vai estar aumentando, né? Ela vai entrar dentro da nossa célula, vai dar um recadinho para o nosso núcleo e vai falar assim: sintetize mais proteínas de membrana. Quais proteínas? Opa! Eita, casqueira. Mais proteínas de bomba, de sódio, potássio, ATPase. Vamos ver aqui. Então, nosso núcleo começa a sintetizar novas. Aqui vou fazer as células, né? Intercaladas. As que estão com receptores de aldosterona vão começar a produzir novos canais de sódio, potássio e ATPase. E esses canais, o que eles vão estar fazendo? De uma forma brusca, só para ir mais tranquilo, ficar mais lúdico para a gente entender, eles vão estar aumentando a nossa reabsorção de sódio. Se eu estou aumentando a nossa reabsorção de sódio, eu vou estar levando consigo água lá dos nossos túbulos. Porém, o potássio. Falando de bomba de sódio e potássio, a gente vai estar liberando potássio para o lado de fora. E aí está um probleminha. Se esse sistema renina-angiotensina-aldosterona funciona fisiologicamente, num momento ou outro, ok, zero problema, não tem problema nenhum, porque a gente realmente reabsorvendo sódio, vai vir água. E vamos estar excretando potássio. Mas estamos eliminando um átomo ali de potássio, né? A gente está eliminando um micronutriente importante. Para que serviu o potássio? Vamos relembrar para que serviu o potássio? Durante o nosso... talvez seja melhor eu criar uma notinha aqui. O rei da preguiça. É por isso, viu? Que perco meu raciocínio, eu sou muito rápida. Se a gente for lembrar aqui, né, do nosso potencial de ação, fazer aqui um gráfico, a gente tinha um momento de entrada de sódio, fazer uma despolarização, aí começava a sair o quê? Exatamente, potássio, começava a sair potássio. E o potássio levava a gente a um estado de hiperpolarização, as bombas de sódio, e refazia, a gente entrava num momento de repouso, esse é o potencial de repouso de uma membrana, potencial de membrana em repouso. Mas o que vai estar acontecendo se eu estou perdendo potássio? Se eu estou perdendo potássio, aqui é uma célula, vamos deixar mais redondo, e aqui é o líquido intersticial, né? O líquido... meu Deus. O líquido de fora, o líquido extracelular, tá bom? O líquido extracelular. E aqui é o líquido intracelular. O potássio diminuído. E esse potássio que está dentro da célula, ele só gosta de sair
por causa do seu gradiente de pressão. Lembrando que gradiente é aquele movimento de maior concentração a menor concentração. Ele só gosta de sair de dentro da célula e para fora, porque ele segue aqueles movimentos. Ele é indie, né? Ele não curte no mesmo rolê que tem muita gente, ele gosta de onde tem menos dele. Ele gosta de ser diferentão. Neste momento que eu estou diminuindo o potássio do lado de fora, porque a gente está perdendo na nossa excreção, esse volume vai decair para caramba, vai cair bastante. Então, esse potássio que está aqui, ele vai estar 1000 vezes mais querendo sair. Então, no momento de repolarização, sai muito mais potássio, porque a gente aumenta nosso gradiente de potássio. Aumentou. Então, faz com que a célula perca também mais potássio. E qual é a consequência disso? Se a célula está perdendo potássio, ele não vai ter mais potássio, a gente não vai ter repolarização. Se a gente não tem repolarização, né, a gente não tem uma célula fazendo repolarização, a gente não vai ter momento de potencial de membrana em repouso. Isso é a mesma coisa de dizer que eu vou ter tetania. Então, a gente vai ter câimbras, fadiga muscular, as primeiras células a sentir essa ausência, essa hipopotassemia, vão ser as musculares. Futuramente, graças à fisiologia, nosso coração ele tem uma defesa um pouco maior, mas o coração ele pode levar a como ter consequência da hipopotassemia, uma de início uma arritmia com taquicardia, depois uma bradicardia e por fim a morte. Então tem que ficar de olho nos níveis de potássio quando a gente está falando sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona, até porque muitos fármacos vão ser antagonistas, eles vão estar trabalhando ali no nosso sistema renina-angiotensina. Então, vamos estar de olho ali para a gente não estar perdendo muito potássio, somente na clínica, se chegar um paciente dizendo que está com fadiga, cansado, não consegue mais executar tarefas simples, enfim. Não vai ficar pensando, é só anêmico, é tumor, é câncer. Não, às vezes é um paciente hipertenso que toma há muitos anos fármacos que vão estar estimulando o sistema renina-angiotensina-aldosterona e no fim ele só está com hipopotassemia, tá bom? Viajei. Fui longe, mas eu espero que fique atento, porque a gente está ligando, né, o sistema renina-angiotensina-aldosterona com outros fatores, outras coisas, outras causas. E olha que interessante agora, vamos entrar no nosso fisiopato, tá? A primeira fisiopato que eu quero dizer, que eu quero nombrar aqui, vai ser o nosso síndrome nefrótico. Por quê? Porque eu gosto. Por isso. Quando eu digo que é síndrome, vamos relembrar que síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que a gente tem que levam a uma característica semelhante de alguma enfermidade. Então, a gente tem uma origem, uma etiologia não desconhecida, mas de múltiplas causas, que levam a esse tipo de transtorno, tá bom? Então, síndrome nefrótico, ela vai ser uma síndrome que vai estar afetando nossos rins, e a sua principal característica é a perda massiva de proteínas, tá? Aqui como está bem escrito, proteínas massivas, ou seja, estou perdendo proteínas no nosso rim, na nossa urina, maior do que 3,5 gramas ao dia. Isso é muita, tá? Isso é bastante, isso é massiva. Massiva, não se esqueça. Vi um caso clínico, proteína no xixi, na tira reativa, bastante proteína, síndrome nefrótica. Depois a gente procura o que está causando essa síndrome nefrótica. Mas aí eu deixo uma aula de patologia mais para frente. Agora, nesse momento, com o físio, não vamos estar investigando tanto, só vamos saber os tipos e o que vai estar acontecendo, diferenciar de nefrítico e nefrótico. Mas, muita proteína no xixi, tira reativa, já entendeu, já sabemos que é síndrome nefrótica. Logo depois, a gente procura o que está causando essa patologia. Fechou? Fechou, combinado. Qual é o valor normal de proteína no nosso xixi? Não tem, né? A gente não tem que ter proteína na nossa urina. A gente está lendo lá no começo sobre as nossas barreiras de filtração, sendo elas muito importantes, trabalhando para repelir as nossas proteínas. A gente considera, né, até como zero da pressão oncótica, quando a gente vai falar das forças de Starling,
a gente considera como zero a pressão oncótica que tem ali no glomérulo. Então, não tem que ter proteína. E eu considero como massiva acima de 3,5 gramas por dia. Altíssimo. Então, vamos ver a fisiopato, né? O que que é? Qual a alteração que a gente vai ter? A alteração vai ser a perda de algumas cargas negativas na nossa membrana basal. Lembra que lá que eu comentei sobre as proteínas que estão nos podicelos, ou as proteínas que estão na própria membrana, que elas vão estar dificultando a passagem das proteínas. Então, nessa síndrome, ou seja, existem várias causas, podem ter levado, não, levaram ou à destruição ou a ausência completa dessas proteínas, e a gente não consegue fazer repelir, o que leva a nossos sair da nossa perda massiva de proteínas, tá bom? Causas, vamos lembrar causas normais. Quando a gente tem uma nefropatia, é a causa mais comum de síndrome nefrótica, né? São enfermidades do nosso rim. Podem ser causadas, por exemplo, por enfermidade, por alterações genéticas. Por exemplo, um paciente ele pode nascer com déficits ou ausência da síntese daquelas proteínas, lembra da nefrina, NF1, NF2? Então, o paciente pode geneticamente nascer sem essas proteínas. A diabetes também leva a síndrome nefrótica, porque no caso do diabético, a gente vai ter ali, cronicamente, um excesso de glicemia no nosso sangue, leva o paciente a ter a um fenômeno chamado de glucolização, né? Ele vai glucolizar proteínas, ou seja, uma forma lúdica para a gente entender, assim, sabe? Bem do jeito doido que eu gosto de pensar. Aqui é o excesso de glicose. Onde um paciente normal deveria ter essa concentração no sangue. Com o tempo, essa glicose, ela vai começar a ter uma afinidade, ela vai se unir às nossas proteínas. Essa união, eu vou chamar de glucolização das proteínas. Só que o que, que acontece? Se eu dar um zoom aqui, vamos ver o que está acontecendo. É que, na verdade, essas proteínas vão estar sofrendo um processo de oxidação, se tornando proteínas inúteis. Se antes ela cumpria alguma função, agora ela não faz mais nada. Exemplo de quando isso acontece, a gente vai ter aqui uma apoproteína, e eu estou falando de uma apoproteína que transporta, de uma lipoproteína que vai ter uma proteína transportadora de colesterol. Quando tem um aumento de glicemia, a gente vai estar glicolizando essa proteína. Sem apoproteína, não tem reconhecimento, a célula não consegue captar esse colesterol, essa lipoproteína com a sua apoproteína glicolizada se torna inútil. Se ela está inútil, ela começa a se depositar ali na nossa capa íntima das nossas artérias. Isso é bem conhecido como início da placa de ateroma. O macrófago, como uma boa célula defensora, reconhece isso como não pertencendo ao nosso corpo e tenta fagocitar. Mas depois que ele fagocita, ele não tem capacidade metabólica de matar o colesterol e ele acaba indo o quê? Morrendo também. O acúmulo de colesterol dentro dele, que ele morreu porque tem muito colesterol, vai nos dar a nossa células espumosas. E essas células espumosas vão se aumentando, cheio de colesterol, e isso é a nossa placa de ateroma. Um exemplo de glucolização um exemplo de placa de ateroma causado por glucolização. Por isso que tem que ficar de olho nos níveis de triglicerídeos, colesterol de um paciente diabético. Mas não é só essas proteínas que o diabético vai causar essas complicações crônicas. No diabético crônico, né, a gente vai ter aqui, por exemplo, a glucolização das nossas proteínas ali dos podocitos. Eita, que eu falei que eu não ia fazer podocito, que eu fazer. A gente vai ter a glucolização das proteínas. E eu disse que glucolização é a mesma coisa de deixar essas proteínas inúteis. Se antes essas proteínas que são negativas repeliam
cargas de outras proteínas que são negativas, agora ela deixa passar rodo, porque elas estão inúteis. E aí a gente vai ter a filtração de proteínas, fazendo com que a gente perca a proteína na urina. E perder proteína na urina é o quê? Síndrome nefrótica. Fechou. Outras causas é a infecção, por exemplo, infecções grandes e tristes, como a hepatites, uma mononucleose infecciosa, infecções por HIV ou a própria HIV. Tudo isso pode afetar a nossa função renal, fazendo com que ele perca a sua funcionalidade e a gente vai ter a síndrome nefrótica, tá bom? Existem também alguns fármacos que vão ser de metais pesados, ou que não são esteroides, ou que não são metabolizados, que podem danificar o nosso rim. Mas existem fármacos muito mais comuns que você imagina, que pode também dar problemas como síndrome nefrótica, ou induzir uma síndrome nefrótica, como os próprios AINES, né? Como AINES que todo mundo gosta de sair tomando, um ibuprofeno, um anti-inflamatório em geral, porque existem alguns AINES que vão estar inibindo a enzima convertidora de angiotensina, que são os IECAs, enfim, mas eu não quero, no objetivo dessa aula, entrar nesse mecanismo, mas existe sim também a nefropatia causada por fármacos, tá? E, como sempre, a neoplasias, né, tumores. Tumores podem levar à afeição, de destruir a nossa funcionalidade renal, levando a uma síndrome nefrótica, tá bom? Gostaria de comentar sobre uma enfermidade específica, que é um transtorno genético, que é a enfermidade de Fabry, tá? Ela se produz o quê? A gente tem um acúmulo de glucoesfingolipídios na membrana basal do glomérula, o que vai fazer uma inutilização das suas proteínas, porque ela é esfingolipídica e produz uma síndrome nefrótica. A enfermidade de Fabry é genética, não se faz mais nada. E quando a gente, tipo, uma professora, mas e que mais causa? Pode causar uma síndrome nefrótica. Você, meu Deus, não aguento mais, cara, já citei tudo que eu lembrava. Lúpus. Não sabe, chuta lúpus, inventa lúpus. Lúpus é uma enfermidade autoimune que vai estar afetando o nosso corpo por completo. Então, obviamente, a gente vai estar gerando anticorpos que vão atacar o nosso tecido ali renal, que pode levar à síndrome nefrótica, tá bom? Vou comentar um pouco sobre a clínica da síndrome nefrótica, tá? Além da proteinúria, que proteinúria significa proteína no xixi massivo, a gente vai ter uma hipoalbuminemia, que significa, então, diminuição de albúmina. Está diminuindo a albúmina. Se eu diminuir a albúmina, o que vai estar acontecendo? Edema. Esse edema é muito curioso, clássico desse caso. É um edema generalizado, a gente vai chamar de edema generalizado de Anasarca. Por que ele é curioso? Porque, como a gente está perdendo a albúmina, que fazia a sua pressão corte, etc., mantinha ali os nossos líquidos dentro do nosso vaso sanguíneo, esse edema vai ser generalizado. Não vai ser, por exemplo, como em caso de insuficiência cardíaca, a gente vai estar afetando principalmente os membros inferiores, ou em alguns outros transtornos, como um próprio êmbolo em algum lugar, em algum membro, que só vai ter edema naquela região. Neste caso, ele vai ser anassárquico, né, no corpo inteiro, porque a causa dele vai ser circulatória. A gente vai ter também uma hiperlipidemia, um aumento de lipídios no sangue aí. Que tem a ver? Que tem a ver? Isso se dá porque se a gente está perdendo muitas proteínas, o nosso fígado, na tentativa de compensar para a gente não ter esse distúrbio oncótico, e lembra que o fígado ele produz lipoproteínas, então ele vai estar aumentando sua lipoproteína. Só que a lipoproteína ela não anda vazia. Dentro dela, a gente tem, obviamente, lipídios. Por isso que na circulação a gente vai ter um aumento de lipídios na circulação sanguínea, tá bom? Mas esses lipídios andam com proteínas. E se no rim eu não estou tendo uma filtração de proteínas, eu vou ter também o quê? Uma lipidúria. Que nada mais é do que a presença de lipídios no nosso urina.
É comum também, a clínica desse paciente, apresentar tromboses, tá? Por que tromboses? Porque a gente vai estar perdendo as proteínas anticoagulantes. Ah, mas também perde proteínas coagulantes? Sim, perde, mas as proteínas anticoagulantes acabam tendo mais relevância nessa perda e a gente acaba não fazendo aquele processo final da hemostase, que seria a fibrinolise. Então, a gente aumenta as nossas chances de ter trombose. Agora, tá? Como é a síndrome nefrítica. E essa aula termina, não precisa se desesperar. Só tem mais 2 aulas hoje, tá tudo bem. Síndrome nefrítica, o que é a síndrome nefrítica? Lembrando, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que vão dar aquela característica parecida de uma enfermidade que tem várias origens, tá? Nesse caso aqui, vamos se atentar à presença de sangue na urina. Eu conto para vocês que a síndrome nefrótica também pode ter presença de sangue, tá? Dependendo da sua origem. Mas ela é muito mais característica por ter proteínas excessivas. Inclusive, na síndrome nefrítica também pode ter proteínas, mas não maciças. Aqui, vamos ficar de olho no sangue, que é chamado de hematúria, né? A presença de sangue na nossa urina. Nefrítico. Nefrítico, hematúria, tá? Geralmente, o que vai ser dado uma síndrome nefrítica? Um machucado, uma lesão, um dano ali no nosso glomérulo. Isso vai fazer com que a gente tenha um colapso da luz capilar e vai gerar uma filtração inadequada, porque a gente vai estar falando de um processo de inflamação, né? Eu vou fazer aqui. Opa. E olha que síndrome nefrítica e nefrótica tem tantas causas, classificação. Mas é legal, tá? Não fiquem tristes. Medicina é isso. Medicina é um mar de amor. Estou sofrendo um processo de inflamação aqui. Eu gostaria que, nesse momento, vocês pausassem o vídeo e lembrassem dos passos a passo da inflamação, né? Gosto que vocês classifiquem como eventos vasculares e eventos celulares, tá bom? Repassem aí, pausa, nombram eles, porque vai fazer sentido por que na síndrome nefrítica, que está caracterizada por um processo de inflamação, a gente vai ter a seguinte clínica e as seguintes coisas. Seguindo a mesma ordem, vamos falar sobre possíveis causas da síndrome nefrítica. Possíveis causas da síndrome nefrítica pode ser dada, por exemplo, processos inflamatórios em si, causados por agentes etiológicos, né? A gente vai estar falando de uma pielonefrite avançada ali, em que leva a uma síndrome nefrítica. Pode ser causado por uma síndrome de Gould-Pasteur, que é uma enfermidade autoimune, tá bem coisa de perguntinha de prova, que é aquela enfermidade que a gente vai estar gerando ânsia autoimune, geramos anticorpos contra quem? Contra o nosso rim. Então, ele vai estar danificando a nossa barreira de filtração. Ali, se está danificando, está machucando, porque aqui vai chegar um anticorpozinho, iniciando uma inflamação, né? Porque ele vai estar sinalizando, opsonizando, o anticorpo vai estar opsonizando o nosso próprio corpo como uma coisa ruim, ataca, inflamação, pronto, nefrítico. O lúpus, como eu disse, lúpus em tudo. Vasculites, né, que são transtornos inflamatórios de vasos pequenos. Enfermidade associada com endocardites, tá? O que tem a ver? Porque existe, não vou entrar em febre reumática aqui, mas existem algumas complicações a nível cardíaco que a gente pode estar gerando anticorpos, olha meus anticorpos aqui, parece um imã. A gente vai estar gerando anticorpos contra uma substância que deveria estar no patógeno. Essa substância aqui é essa molécula rosa. Porém, esse anticorpo não precisa de óculos e existe uma substância a nível renal, ali nas células renais, pobrezinho desse tecido, que é um colágeno, que é bem parecido com essa substância. Então, esse anticorpo vai lá
não tem mais esse bicho, porque a gente já eliminou, mas tem muito anticorpo desse bicho. Muito anticorpo porque a gente teve um processo de inflamação, os nossos linfocitos, né, os nossos linfócitos, que B, os plasmócitos, geraram bastante anticorpo. Só que a gente não tem mais esse bicho, então ele vai atacar essa substância, que é um colágeno, que ele acredita ser o bicho. E aí começa o processo inflamatório. Então, está bastante associado com endocardites pós-streptococcus, né, o piógenes, essa infecção, tá bom? E o resto é infecção generalizada, gente. Glomerulonefrites, pielonefrite, assim vai, tá? Não se preocupe. Inflamações em gerais, síndrome nefrítica. E o que nós vamos ter como clínica principal aqui, que a gente vai estar desconfiando, é hematura. E eu acredito que vocês pausaram o vídeo e fizeram aquele processo de inflamação, né? E no processo de inflamação, que eu tento não falar muito, mas no processo de inflamação a gente vai ter um aumento da nossa permeabilidade vascular, fazendo com que saia líquido junto com outras células, aumenta o nosso fluxo sanguíneo. Então, tem extravasação, por isso a gente vai ter mais sangue e etc. Rola todo aquele processozinho de guerra quando eu explico inflamação, lembra? Que são as células do nosso sistema imune atacando o bicho ou uma célula machucada, e no final, o corpo delas mortas, eu falei que era o pus, enfim, é toda aquela coisa. Lembra? A gente pode ter também proteínas na urina. Como se chama proteínas na urina? Proteinúria. Porém, elas são leves. Como assim? Como que eu classifico leve? Tem que ser, obviamente, menor do que 3,5 gramas por dia, porque se for maior do que isso, a gente vai considerar como massiva, perda massiva, e não perda massiva síndrome nefrótica. Uma síndrome nefrítica pode virar uma síndrome nefrótica? Óbvio que sim. Óbvio que sim. Os dois. Se eu estou perdendo proteínas, eu também posso ter aquela clínica que eu comentei, com a perda de, de proteínas, a gente tem edema, etc. Só que tudo mais leve, tá? A gente não vai ter uma anasarca, a gente vai ter edemas mais localizados, e sabe aonde se aparenta muito clinicamente, um achado muito bom? A gente vai ter edemas normalmente localizados aqui nos nossos párpados, localizados nos nossos membros inferiores, tá bom? A face de um síndrome nefrítica, ela é bem clássica, difícil de confundir. Esse paciente ele vai ter uma hipertensão arterial, e por que ele vai ter uma hipertensão arterial? Porque ele vai ter é, essa retenção de líquido e sódio na tentativa de reter, né, esse processo de inflamação, vai estar danificando os rins, vai estar ativando sistemas de autorregulação intrínsecos, extrínsecos, vai estar aumentando o nosso líquido junto com o nosso sódio, causando uma hipertensão. Esse paciente ele não vai estar fazendo um xixi, tipo, excessivo. Ele não vai, porque a gente vai ter um processo inflamatório, então vai estar tudo aqui em trânsito, em manutenção. Por isso que ele vai ter um aumento de hipertensão arterial, porque retém mais líquido e sódio. E se eu disse que ele não está fazendo muito xixi, porque não está destruído ali, inclusive está meio obstruído por essa inflamação, a gente vai ter oligúria. A oligúria, lembra-se que é a diminuição na produção de urina debaixo dos seus valores normais. Isso se dá pelo quê? Por causa dos nossos danos, do nosso machucado ali no glomérulo, tá? Sabe o que mais que ele pode estar produzindo? Pode ter como clínica a ozotemia. Que porra é essa? É que o rim não vai estar cumprindo com a sua função, porque ele não vai estar eliminando os seus desejos, e o seu principal desejo vai ser a ureia, na urina, vão ser os seus componentes nitrogenados, que são amônio, escrever amoníaco, amônio e amoníaco, que são desejos nitrogenados que vão ser extremamente tóxicos para o nosso corpo. A gente tem que se eliminar. Então, a gente tem que meter ele na urina para jogar fora, senão eles vão dar vários problemas na nossa cabeça, no nosso corpo inteiro. E se eles se acumulam, a gente chama isso de azotemia, né? A gente vai ter, então, vai vindo
dos componentes nitrogenados e temia porque está no sangue. Então, a gente tem aumento desses produtos no sangue e a clínica diz terrivelmente grave, vamos ver se ROS, provavelmente. E isso, depois a gente termina a clínica de síndrome nefrítica e nefrótica. E daqui a pouquinho, na próxima aula, a gente vai ver como se avalia a nossa função renal. Posteriormente, como a gente vai ter nosso processo de reabsorção e nosso processo de secreção. Tá? Obrigado pela atenção, Tiknes. Nos vemos.